Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Lá no Velho Testamento, eles tinham 3 maneiras pelas quais eles podiam consultar a Deus. A primeira maneira era através do profeta. A segunda era através do sonho. E a terceira através de Urim e Tumim. Vejam só, 3 maneiras disponíveis a um povo: profeta, sonho e Urim e Tumim. Mas de todos os modos, o que decidia a coisa mesmo era Urim e Tumim. O que eram Urim e Tumim? 2 pedras que estavam no peitoral do sacerdote, para que quando uma pessoa falasse alguma coisa, algum sonho, tivesse alguma revelação ou coisa parecida, e que o povo precisasse de uma prova daquilo, se Deus estava ou não naquilo, se era verdade ou não, então a pessoa era levada ao sacerdote e contava a sua história. Se Urim e Tumim brilhassem, então era verdade. E se não, então era mentira, e aquele homem deveria ser extirpado do seu povo. Então não havia, de maneira alguma, meio do povo ser enganado. Porque vamos supor que o profeta fosse falso, ou mesmo o sonho, mas Urim e Tumim acusava se a coisa era falsa. Se um profeta falasse e aquilo não combinasse com a palavra de Deus, então Urim e Tumim acusava. E aquilo era tido sem dúvida alguma como um falso, uma coisa falsa e julgada como falsa. Amados, a essas alturas dos acontecimentos, pessoas sinceras e amáveis, bem intencionadas, pensam assim: oh, que coisa tão boa, que coisa maravilhosa, se nós, num tempo de tanta confusão religiosa, num tempo de tantos ismos, doutrinas diversas, tivéssemos também a mesma maneira daquele povo.
tivéssemos tais dispositivos, mas acontece que nós temos sim. Só anda enganado quem quer ser enganado. Quem está sob o espírito do engano. Porque nós temos as três coisas à nossa disposição. Nós temos profeta, nós temos o sonho e nós temos o Urim e Tumim. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus de uma maneira vindicada. Ele está vindicado nas Escrituras, enviado por Deus para pregar a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio com sonhos, visões, com um poder tremendo. Inclusive, se uma pessoa ia contar um sonho para ele, começava como alguém mesmo me contou, que foi contar sua história para o profeta, e quando começou a contar, por que estava ali? Então o irmão Branham, o profeta, disse, não precisa falar. E o próprio irmão Branham começou a falar pela pessoa, contando tudo, falando tudo o que ela queria falar. E se uma pessoa ia contar um sonho para o profeta desta era, e esquecia algum detalhe do sonho, quando a pessoa terminava de contar o sonho, ele dizia, irmão, irmã, você esqueceu de tal parte assim, assim, assim do sonho. E outras vezes, quando a pessoa começava a contar o sonho, ele dizia, pare. E ele próprio contava o sonho que a pessoa tinha. Isso aconteceu com Daniel. Aquele mesmo espírito que usou a Daniel estava usando o profeta desta era. Mas uns dizem que é falso. Outros dizem que é verdadeiro. Outros dizem que é Deus. Uns vão além, outros ficam aquém, mesmo aceitando. Uns vão além, outros ficam aquém. Uns dão demais para ele e outros deixam de crer nele como se deve crer na sua mensagem. Mas temos o Urim e Tumim para testarmos a coisa. É fácil você testar um espírito através de Urim e Tumim. Mas o que é Urim e Tumim hoje? Seria essa bola de cristal que os adivinhadores, os cartomantes usam aí para lerem a sorte das pessoas? Não. De maneira alguma. O Urim e Tumim estavam pendurados no peito. Arão aqui e o Urim e Tumim cobrindo toda aquela pedra. E eles penduraram isso no templo. Quando eles não tinham certeza, eles iam perante Deus em resposta, e uma luz brilharia naquele Urim e Tumim, a qual, se fosse da vontade de Deus ou não, se a coisa era certa ou não, então aquela luz brilharia. É fácil. Vamos pegar a mensagem do profeta e vamos levar ao Urim e Tumim. Ele próprio nos responde o que é esse Urim e Tumim. Não é a bola de cristal dos cartomantes, dos adivinhadores. O Urim e Tumim hoje é esta Bíblia que temos. Se alguém tem dado uma profecia ou um sonho, e isso não confere ou repercute com a Bíblia de Deus, é falso, não creia nisto. Leiam Demonologia, Estado Religioso, parágrafo 98, 99. O profeta diz, agora então o Urim e Tumim hoje é esta Bíblia. Se alguém tem dado uma profecia ou um sonho, e isto não confere ou repercute com a Bíblia de Deus, é falso, não creia nisto. Se alguém traz uma visão, se alguém traz um sonho,
Se alguém traz uma profecia que não combina com as Escrituras, então isto é falso. Sonda-me, ó Deus. Vamos trazer a coisa para o individual, para nós pessoalmente. Lá em Números capítulo 27, a partir do verso 18, você vai encontrar que Josué foi designado para ser sucessor de Moisés. Mas, contudo, ele tinha que ser submetido a Urim. Leia isto em Números, capítulo 27, a partir do verso 18. Ele não tinha que ser submetido a uma prova de professores de teologia, grandes homens, para depois receber um diploma. Não. Ele tinha que se submeter a Urim, mesmo sendo designado por Deus. Oxalá que todos os pregadores se submetessem a Urim e Tumim, os seus ministérios. Tivessem a audácia, a coragem, a confiança de colocarem os seus ministérios, nós, todos os pregadores, sob a prova de Urim e Tumim, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz como convém ser um ministro, de que maneira deve ser o seu lar. A Bíblia ensina tudo isso. Isso é Urim e Tumim. Se alguma coisa não enquadra com a palavra de Deus, isso significa que o Urim e Tumim não está brilhando. Agora, quando o Urim e Tumim brilhava, ele refletia 7 cores, as 7 cores do arco-íris. Refletia ali. Que pedra maravilhosa! Quantos não a queriam hoje, como Simão mágico desejou o dom do Espírito Santo que estava sobre Pedro, a ponto de querer comprar aquilo? Quantos não comprariam pelos seus méritos, pela sua própria capacidade, esse poder do Evangelho, se isso fosse uma mercadoria de prateleira, de comércio religioso? Quantos não estariam vendendo aquela pedra, Urim Tumim? Quem quer comprar, Urim Tumim. Mande tanto, eu te mando uma pedra Urim Tumim. Não, mas aqui está a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E dentro desta Bíblia Sagrada, você vai encontrar em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, ou leia a partir do versículo 1, 2 Pedro, capítulo 1, você vai encontrar as 7 cores do arco-íris que brilhavam naquela pedra de Urim e Tumim. A partir do versículo 5, Pedro diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade, que é amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. Vejam, irmãos pregadores, irmãos que se preparam para o arrebatamento, vejam, irmãos que se interessam muito pelo segredo dos 7 trovões, como isto é importante e necessário para a hora em que estamos vivendo. Pedro disse: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, se em vós brilharem estas coisas, essas 7 cores, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nessas 7 cores nós temos o azul, temos o verde, etc. O azul é companheirismo, o verde é a vida, e assim por diante.
é a estatura do homem perfeito refletindo em nossa vida quando nós nos deparamos diante de Urim e Tumim. É sobre este corpo que vem a pedra de coroa. Você guardou isto? Quando a pessoa estava falando a verdade, quando a pessoa estava mesmo diante de Deus, com a pura verdade, Urim e Tumim brilhavam. E quando brilhavam, refletiam as cores do arco-íris, as 7 cores do arco-íris. Isto quer dizer fé, virtude, conhecimento, temperança. Não ficam cegos aqueles que têm essas coisas. Tem a resposta de Deus, tem a resposta de Urim e Tumim, e por isso não precisa andar vagando, especulando, solicitando, exigindo, até a ponto de romper um dos maiores significados destas cores, o companheirismo em Cristo, o verdadeiro fellowship, o verdadeiro companheirismo em Cristo Jesus. Sim, o profeta diz: quando alguém morre, lhe tiram todo o sangue e o embalsamam. O problema é que muitos nunca foram embalsamados. Quando tiram o sangue a um corpo, aquele indivíduo já não vive. Então a única coisa que se pode fazer para que viva de novo é introduzir-lhe sangue novo em seu corpo, se assim o pudessem fazer. E agora introduzimos o sangue de Jesus Cristo, e isso produz fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, a ciência de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo e o amor de Deus, o qual é Jesus Cristo. Ele é a cabeça que controla, e se os pés são fundamento, fé, amém, o controla. Sim, meus amados, vamos fixar, então, quando o homem ia perante Urim e Tumim, se ele estava com a verdade, 7 cores eram manifestadas, brilhavam. 7 naturezas do Cordeiro têm que se manifestar em nossa vida. Antes da pedra de coroa, que é Cristo, é o amor personificado, é o amor encarnado. A pedra de coroa desça sobre esta pirâmide. Ela tem que refletir estas 7 naturezas. Agora, não é a minha paciência, não é a minha temperança que eu nasci com ela como um dote natural. Não é o meu conhecimento à parte, não. Mas sim a paciência de Jesus Cristo. O importante está em você ser um homem nervoso naturalmente e saber que a paciência que você tem, você não nasceu com ela. Ela veio de Cristo. Na verdade, você nasceu com ela espiritualmente, depois que você morreu. Mas, na verdade, o que muitos não querem é morrer, passarem pelo Jordão, o que significa fazer, morrer a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Não importa o que tenha sido você é aquilo mesmo, o homem é aquilo mesmo, mas agora eu quero saber o que é Cristo em mim. Quando eu fui paciente, não porque nasci com aquela paciência natural, peculiar, herdada de minha avó, de meu avô, ou de minha mãe, não. Mas sim, quando eu morri para o mundo e nasci de novo, então veio sobre mim a paciência de Cristo, a piedade de Cristo, a temperança de Cristo, o conhecimento de Deus, vendo estas coisas, porque naqueles em que abundarem estas coisas, então não vos deixarão ociosos, perguntando, especulando, exigindo, nem estéreis no conhecimento, porque estas coisas refletem aquilo que devemos ser. Reflete o cuidado de Deus por nós, o cuidado de Deus por ti. Então a sua vida fica inteiramente rendida, porque você vai na palavra, e quando você expõe a sua vida diante da palavra, testa a sonda de Deus, reflete ali 7 cores,
7 naturezas, as 7 naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São as 7 cores do arco-íris. É Urim Tumim brilhando na sua vida. É Urim Tumim brilhando quando você abre a sua boca. É quando eu prego, então você vê se isto aqui confere com Urim Tumim, que é a Bíblia. Veja se eu tenho lhe falado alguma coisa falsa neste programa agora. Põe o teste nas Escrituras. Não leva para o seu conhecimento teológico, mas leva para as Escrituras. Não leva para a sua interpretação da mensagem do profeta, mas leva para a mensagem do profeta e vê se isso não brilha. E Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Aflito e triste, Senhor, nós pedimos no nome santo de Jesus Cristo que Tu venhas fazer cada um, ó Deus, entender que essas 7 naturezas devem brilhar em nossa vida, como as 7 cores do arco-íris, mostrando as 7 naturezas do Cordeiro neste corpo de Cristo aqui na terra, para que a pedra de coroa desça sobre nós e sejamos arrebatados. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer.
brilha no meio do teu viver. Brilha no meio do teu viver. Brilha no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio